oitavo ano, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos trabalhar raiz quadrada. Aqui nós temos um exemplo de raiz quadrada, onde nós temos o índice. O índice nada mais é do que o número que fica aqui, ó, dentro do símbolo de raiz, dentro do radical. Nós chamamos de índice. O que fica aqui, ó, dentro do radical, nós chamamos de radicando. Radicando. E o resultado, nós chamamos de raiz. O processo inverso de raiz quadrada, da raiz, é a potência. Nós vamos pegar esse B, elevar ele a esse índice e o resultado vai ser aqui, ó, o radicando, A. Um exemplo, nós temos aqui um exemplo do nosso cotidiano, raiz de 25. Raiz de 25 é 5, certo? Aqui nós temos uma raiz, aqui no meio nós temos o índice que está oculto. Lembrando que a raiz quadrada, dentro da radiciação, porque raiz quadrada é um caso particular de radiciação de índice 2, é a única que pode ficar oculto. Então, nós temos raiz quadrada de 25, porque o 2 pode ficar oculto. Dá igual a 5. Esse cálculo eu posso estar fazendo mentalmente. O que quer dizer isso aqui? Transformando, fazendo o inverso dessa situação aqui, nós temos esse 5, que nesse caso seria o B, né? Você vai pegar a raiz, elevar ao índice, que nesse caso aqui é 2, né? Vou pegar o 5 elevado a 2, que vai dar o resultado, o radicando, que no caso aqui é 25, certo? Observe as definições que eu tenho aqui em cima, certo? Então, você vai analisar, você vai pegar um número que multiplicado por ele mesmo vai dar o resultado da raiz quadrada, ok? Então, nós temos como exemplo de raiz, e vou citar mais exemplos além do 25, que você pode estar calculando mentalmente. Raiz de 1 é igual a 1, pois você pode estar colocando 1 elevado ao quadrado ou 1 vezes 1 e dizer que vale o radicando, certo? Nós temos também raiz de 4, que é 2, certo? Se você pegar esse 2 e elevar ao quadrado, você tem 4. Ou 2 vezes 2, certo? 4. Deixa eu pegar aqui. Raiz de 9, 3. Isso você pode estar fazendo mentalmente, né? Pois 3 elevado ao quadrado é igual a 9. Ou simplesmente você pode estar fazendo 3 vezes 3 igual a 9. Então, o que é raiz quadrada? Raiz quadrada é um número que multiplicado a ele mesmo vai ser o resultado da raiz que você procura. Ok? Raiz de 16, 4. Como que eu sei que é 4? Porque se eu pegar 4 vezes 4, eu vou ter 16.
4 vezes 4, eu tenho 16, certo? Esse cálculo você pode dar continuidade, tem raiz de 49, que é 7, tem raiz de 36, que é 6, tem raiz de 25, que é 5, que a gente acabou de fazer. Esses cálculos você pode estar fazendo eles mentalmente, certo? Ou você ainda pode estar utilizando um outro processo, que também é muito utilizado dentro da radiciação, que é a decomposição de um número, certo? Então, nós vamos estar mostrando agora para vocês o que seria a decomposição de um número. O que é decompor? Decomposição. A decomposição também é utilizada para encontrar raiz quadrada. Vamos ver aqui um exemplo. Raiz de 225. Eu posso simplesmente pegar esse valor e decompor ele. 225, se você somar aqui, ó, 2 mais 2, 4, 4 mais 5, 9, 9 é divisível por 3, não é? As regras de divisão. Vamos ajeitar aqui. Pronto, melhorou um pouco mais a imagem. 75. 75, ó, se você somar o 7 e o 5, 12. 12 também é divisível por 3, né? Regras de divisibilidade. Que dividido vai dar 25. 25 não dá mais por 3, 25 dá por 5. Que dá 5 e 5 só dá por 5 que dá 1. Então, aqui eu vou fazer um agrupamento de 2 em 2, ó. Eu tenho 3 elevado ao quadrado e 5 elevado ao quadrado. Vou pegar essa decomposição e vou colocar aqui. Eu tenho 3 elevado ao quadrado vezes 5 elevado ao quadrado. Vou estar simplificando com o meu índice, que no caso é 2, que está oculto. Eu vou cortar ele com esse 2 e esse 2 aqui com o índice. Todo número simplificado, ele sai da raiz. Então, 3 e o 5, ele vai sair da raiz. Multiplicando, 15. Raiz de 225, 15. Correto? Então, agora nós vamos mostrar outro exemplo de raiz. Raiz de 144. Claro que você pode estar fazendo mentalmente, mas o objetivo aqui é mostrar que dá para fazer por decomposição, né? 144, você vai decompor, dá por 2, que dá 72, dá por 2, que dá 36, dá por 2, que dá 18, dá por 2, que dá 9, 9 só dá por 3, que dá 3, dá por 3, que dá 1. Então, nós vamos fazer um agrupamento de 2 em 2, né? Nós temos aqui 2 elevado ao quadrado, nós temos mais um aqui de 2 elevado ao quadrado, e nós temos aqui, ó, 3 elevado ao quadrado. Eu vou pegar essa decomposição e vou colocar ela aqui e fazer a simplificação com o índice. 2 elevado ao quadrado vezes 2 elevado ao quadrado vezes 3 elevado ao quadrado. Então, nós vamos poder cancelar com o índice, que é 2. Esse 2 eu cancelo com esse 2. Esse 2 eu também vou cancelar com esse 2. E esse 2 também cancelo aqui. Todos os números que são cancelados os seus expoentes, eles saem da raiz, né? Então, 2 e esse 2 aqui e o 3 vão sair da raiz, né? Então, a raiz acaba. 2 vezes 2, 4 vezes 3,
4 vezes 3 é o quê? 12. Então, vocês acabaram de ver duas maneiras. Claro que tem outras, tem macetes, mas essas duas maneiras são as duas mais utilizadas. Principalmente a decomposição, porque daí já dá para você fazer todos os cálculos de radiciação, né? Então, professora, e eu vou utilizar a raiz quadrada aonde? Em quais situações? Você pode estar utilizando a raiz quadrada para cálculo de lados de quadrado, por exemplo, né? Você vai utilizar para cálculos, quando você for calcular aqui a área do quadrado, né? A área do quadrado. Quando eu tenho assim, por exemplo, vamos citar aqui um exemplo, eu tenho uma área de um quadrado. Uma área de um quadrado, uma área de 9 metros quadrados, aqui, 9 metros. 9 metros. Qual que seria os lados aqui? Basta você calcular a raiz de 9, né? Raiz de 9, 3. Não é assim que se calcula? Qual é a fórmula de área? A área não é igual a lado elevado ao quadrado? Essa é a fórmula. Então, se eu sei que a área vale 9, eu tenho o quê? Lado elevado ao quadrado. Eu vou inverter essa situação aqui, ó. Lado ao quadrado é igual a 9. Todo quadrado gera uma raiz, né? Esse 2 aqui vem para cá, vai gerar uma raiz. Lado é igual a 3. O cálculo basicamente seria isso aqui, né? Que seria um resumo. Aí, se você quiser utilizar a fórmula, você vai terminar aqui, ó. Lado é igual a 3. Você descobre o lado das figuras com formato das áreas do quadrado, né? Toda figura com formato de quadrado, você consegue descobrir os lados se você tiver a área. Você também pode estar aplicando raiz quadrada nas equações do segundo grau, né? No teorema de Pitágoras, na fórmula do teorema de Pitágoras. Certo? Então, é um conteúdo muito utilizado. Estudem bastante. Até a nossa próxima videoaula.